Bom, meu nome é Duílio Paiva, vou falar um pouquinho da minha formação. Eu sou certificado Project Management Professional pelo PMI, especialista em gestão de projetos, engenheiro de produção civil e técnica em edificações. Então, estou há cerca de 12 anos trabalhando em obras, né, sempre com orçamento, planejamento e controle de obras. Tive a oportunidade de trabalhar em obras desde obra industrial, obra de ferrovia, trabalhei em obras de infraestrutura, obra predial. E o que eu vou contar um pouquinho para vocês hoje, em relação à obra de shopping center, que é obra para maluco. O Lucas trabalhou comigo, vocês vão ter a palestra com ele depois também, ele vai falar um pouquinho também para vocês. É uma obra muito dinâmica, muito intensa, né? E vou trazer um pouquinho dessa experiência. Está aqui meu LinkedIn, meu telefone, o meu e-mail da Saleto e meu e-mail particular. Deixei o cartãozinho lá na entrada também, quem não pegou pode pegar depois. Aqui começa um relacionamento nosso, espero manter esse networking com vocês aí. Então, depois da palestra, teve alguma dúvida, tem alguma coisa, pode mandar, vamos trocar conhecimento, né? Acho que isso é importante. Bom, falando um pouquinho da Saleto, eu estou com a Saleto há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, mas a Saleto já tem mais de 12 anos no mercado, sempre trabalhando com projetos, engenharia, planejamento, gestão de projetos, não só na construção civil, mas em toda a gama da engenharia, né? E toda essa experiência nossa ela é compartilhada pelo portal PMKB. Quem não conhece, vale a pena anotar e depois entrar no site. Tem muito material lá, tem muito artigo, tem muita coisa enriquecedora, que eu acho que vale a pena essa pesquisa. Bom, nosso objetivo aqui hoje é apresentar as etapas de desenvolvimento do planejamento e controle de uma obra de shopping, bem como suas particularidades e desafios. Discutir a importância da aplicação de ferramentas e técnicas de gestão de projetos e benefícios das organizações. Quando a gente começa a estudar gestão de projetos, geralmente a gente vê aquele tanto de fluxo de processo, né? Aí o pessoal pensa assim, isso não se aplica no Brasil. Aqui é muito desorganizado, isso só funciona na Europa, só funciona nos Estados Unidos. Só que o que a gente vai mostrar aqui hoje são ferramentas e técnicas simples, né? Você não precisa aplicar todo o fluxo de processo. Vocês vão ver aqui, eu vou passar algumas das boas práticas, né, de gestão de projetos e que a gente aplica no dia a dia, que a gente consegue colher um resultado, né, que a gente consegue ter um resultado satisfatório através dessa aplicação de conhecimento. Bom, então nós temos aí, vamos ter uma introdução, falar um pouquinho das obras, as etapas de planejamento e depois as etapas de monitoramento e controle. Então, começando aí com uma questão para vocês. Vocês sabiam que apenas 56% dos nossos projetos alcançam sucesso total? Isso conforme uma pesquisa de maturidade em gestão de projetos. Depois, meu amigo Emerson vai falar para vocês aí um pouco mais detalhado em relação a essa pesquisa de maturidade, a cultura, né? O que a cultura brasileira influencia nesse resultado de pesquisa de maturidade. Mas esse resultado de benchmark do professor Darcy Prado, esse resultado é de 2014, ele mostra isso para a gente. 10% dos nossos projetos são fracassados, né? 34% sucesso parcial e apenas 56% sucesso total. E o que a gente chama de sucesso total? Quando você consegue cumprir prazo, custo, os riscos, né? Consegue garantir a satisfação do seu cliente. Então, isso que a gente chama de sucesso total. E isso tem várias influências e nós vamos ver aí até para instigar vocês também, porque trazendo um pouco para o lado da construção civil, do qual eu vejo, é muito comum o pessoal falar assim, mas toda obra atrasa. Por quê? Toda obra tem que atrasar? É lógico que ninguém vai conseguir planejar 100% e não vai ter nenhum desvio durante uma execução da obra. Mas a gestão de projetos é justamente para isso. É para quando você começar a desviar, opa, como que eu planejei isso aqui? Vamos retomar o rumo e tentar alcançar os objetivos. E aí, dentro dessa pesquisa também, nós temos que a execução média de escopo dos nossos projetos é de apenas 77%. O estouro médio de custo é de 17%. Então, nós estamos passando um período de crise, né, um período difícil, e
com rentabilidade baixa, a maioria das empresas. Hoje em dia, muita empresa está fazendo projetos só para sobreviver, às vezes nem com lucratividade muito baixa. E nós temos um estouro médio de custo de 17%, né? Quando você está trabalhando numa concorrência, trabalhando ali com um orçamento apertado e com uma média de estouro de custo de 17%. Um atraso médio dos nossos projetos de 27%. Então são índices assustadores, né? E que é isso que a gente tem que tentar trazer, nós da área de projetos, tentar trazer esse conhecimento para a gente melhorar esses indicadores. Bom, falando já de obras de shopping, algumas particularidades, algumas características. Prazo curto, na maioria das vezes, e muita pressão dos investidores e lojistas. Nós temos algumas datas no comércio que são sagradas, né? Natal, Dia das Mães. Então, geralmente, uma expansão de shopping, ela já está atrelada a uma inauguração anterior a essa data. Então, lembro bastante até no shopping de Ipatinga, não sei se vocês conhecem a região de Ipatinga ali, nós fizemos a ampliação do shopping e faltando cerca de 100 dias para a inauguração, os investidores espalharam para a cidade inteira um outdoor que ficava piscando todo dia lá. Faltam 100 dias, faltam 90 dias, faltam 70 dias. E aí a gente olhava para a obra e olhava assim e falava, nossa, o que nós vamos fazer? Então, assim, a gente abria a janela, Ipatinga é uma cidade, não é uma cidade pequena, mas também não é uma cidade grande. Então você abria a janela do quarto, tava lá o outdoor piscando, né? A pressão foi tensa. São obras multidisciplinares, né, com inúmeras interferências. Então, além de todas as interferências, principalmente de instalação que você tem dentro de uma obra dessa, chega uma hora que o lojista entra para fazer a obra dele. Então, porque como a obra do lojista ela é muito customizada, então a construtora ela entrega, a gente chama no osso, né, que sem acabamento nenhum, entrega à loja só o espaço físico delimitado, e o lojista vai trabalhar ali dentro, às vezes com uma área de 20 metros quadrados, ele precisa fazer a obra dele ali dentro. Então você tem inúmeras interferências, alguns nomes, algumas particularidades, como Shell, que é esse espaço para o lojista trabalhar, ABL, loja âncora, mega loja. Então cada obra dessa, ela tem um prazo padronizado, estipulado em contrato, que o lojista precisa também executar a obra dele. Então, vocês terem uma ideia, uma loja satélite, que são essas lojas menores, ela faz a obra em 2 meses, são 60 dias. Então geralmente trabalha dia e noite para conseguir garantir a inauguração. Nós temos muitos problemas de compatibilização de projetos. Estava conversando com o Lucas antes, ele vai falar com você sobre o BIM. Para esse tipo de obra, o BIM seria fantástico, né? Para a gente conseguir avaliar todas as interferências e planejar em cima dessas interferências. Porém, acho que na nossa cultura a gente é muito imediatista, né? A gente não dedica esse tempo para estudar o projeto, para planejar o projeto e buscar melhores resultados antes da execução. A gente quer pegar e começar a executar o quanto antes, né? Ver resultado. Então nós temos muito problema de compatibilização de projetos. No shopping que a gente está fazendo aqui, uma consultoria de planejamento aqui na Savassi, foram entregues às lojas, para os lojistas agora, final de junho. E a obra toda pronta, uma das lojas, o cara está pedindo o elevador. Assim, a obra está pronta, né, para ele começar só a fase de acabamento e customizar a loja dele. Só que agora ele pediu o elevador. Então, poxa, por que isso foi pensado lá atrás, né? E grande impacto sobre a vizinhança, os próprios lojistas, né, principalmente quando é uma ampliação. Então, eu lembro na ampliação do shopping Ipatinga, a gente estava na área de alimentação, almoçando e um martelete batendo lá. Então, o pessoal do shopping ficava doido, toda hora ligando, ó, para aí um pouco, porque... Mas não tem jeito, você tem que fazer a obra e ao mesmo tempo o shopping tem que funcionar. Então, nós temos muito impacto sobre os nossos stakeholders, né? Bom, aqui algumas, pra vocês terem noção do ritmo dessas obras. Aqui as fotos desse shopping que nós estamos acompanhando. Ali uma foto à direita de julho de 2016, a obra começou em maio, em julho a gente estava na fase de fundação e contenção.
Essa aí é algumas fotos de drone, tá? Um trabalho que a Saleto desenvolve também. Para acompanhamento de obras, isso é fantástico. E aqui uma foto de setembro, ainda nessa fase de fundação e contenção. Ali foram construídos 2 subsolos abaixo do nível da rua. Aqui é a Avenida do Contorno, Rua Lavas, não sei se o pessoal localizou aí. A foto da direita em janeiro, então já com a estrutura quase concluída, né? A gente já estava aí com 80%, 90% da estrutura pronta. E aqui no mês de abril, já na fase de impermeabilização, então em menos de um ano, toda essa área já, exceto o acabamento, né, claro, mas já estava avançado. E aqui uma foto que causa até espanto. À direita, isso no shopping em Ipatinga, no dia 14/11/2014. A gente estava naquela situação e aqui 20 dias depois, com o mall concluído. Então, o Lucas quase ficou careca nessa época lá. Bom, aí falando um pouquinho dessas... eu trouxe aqui um exemplo, falando um pouquinho dessas interferências, né, essa coxa de retalho, né, que é o planejamento, trabalhar no planejamento de uma obra dessa. Quando nós chegamos lá, essa obra já estava em andamento, nós assumimos em relação à construtora anterior. E quando eu comecei a estudar esse planejamento e fui mais a fundo, eu vi que algumas das sequências que estavam na obra, algumas das verdades que o pessoal acreditava, não era bem aquilo. Justamente por questão de planejamento e estudo em cima disso. Então a obra ela era setorizada, aqui até a metade era o setor 2 e do lado de lá o setor 3. Quando nós chegamos lá, o setor 2 ele já estava com a estrutura pronta, até aquela foto que nós mostramos, ele estava com a estrutura bem avançada, e o setor 3 ainda estava em fase de fundação. Aí eu lembro que eu comentando com o fiscal da obra, eu falei assim, ó, se eu te contar que o setor 3, que está na fundação, ele vai terminar primeiro que o setor 2. Nós vamos inaugurar do lado de lá primeiro do que o daqui. Ó, pessoal, você tá louco, não tem lógica, lá tá na fundação ainda. Só que você tem algumas coxas de retalho mesmo, algumas trocas dentro desse tipo de obra, que acaba que causam um impacto disso. Então, aqui, ó, nesse ponto verde, daqui para cima é o shopping existente, ele já estava funcionando, daqui para baixo era a ampliação. E nesse ponto verde funcionava a loja da leitura. Só que com a ampliação, a loja da leitura ela sairia daqui e seria instalada aqui. Então, no nosso cronograma e tal, que a gente teve que considerar, o prazo eu tinha que inaugurar o setor de baixo, né? Com 100 dias antes eu tinha que entregar a loja da leitura para ela construir a loja dela aqui, a ponto de funcionamento. E após eu inaugurar a parte de baixo, que eu ia começar a trabalhar na parte de cima, onde eu ia construir banheiros e outras lojas para lá. Então são amarrações dentro desse cronograma que a gente precisava ter essa noção toda, tanto de escopo, quanto da sequência executiva do projeto, para poder mostrar isso para o cliente, mostrar para os investidores, e mostrar que, às vezes eu não consigo fazer isso aqui em 6 meses, mas eu tenho uma explicação para garantir esse prazo, né? Um prazo mais factível, que a gente possa cumprir. E aí, falando das etapas de planejamento, e trazendo um pouco dessas ferramentas que eu falei com vocês, então, primeiro, entendimento do escopo, a gente saber tudo que eu tenho que construir para poder determinar como que eu vou construir. Então, isso é importantíssimo. E aí, trazendo uma ferramenta importante aí, que é a AP, né? A Estrutura Analítica de Projeto, onde eu vou dividir aquele meu escopo em pequenos pacotes de trabalho, né? Eu vou dividir ele em pequenos pacotes para quê? Para facilitar a minha estimativa de custo, a minha estimativa de prazo, o meu gerenciamento, o meu controle. Depois nós temos a etapa de desenvolvimento do cronograma, que é importante estar envolvido. Não adianta o planejador sentar lá na mesinha dele, no computador, o computador aceita tudo, né? Então é importante envolver quem vai executar, a equipe da implantação, quem vai estar lá na linha de frente. Poxa, vamos planejar junto, até porque se acertar, ganha todo mundo, e se errar, perde todo mundo. Então é importante trazer esse pessoal para junto da gente. Integração, né? Que é isso que eu falei.
E o controle, que a gente só consegue medir aquilo que a gente controla, né? A gente só consegue gerenciar aquilo que a gente consegue medir. Então, outra técnica da gestão de projetos que a gente usa bastante é a análise do valor agregado. E também a técnica do caminho crítico, né? Saber quais são as atividades críticas do meu projeto, o que eu tenho que ficar atento, né? Ficar com a lanterna ligada o tempo todo para evitar que cause um impacto maior dentro do meu projeto. E a comunicação, os relatórios de status, que eu vou até mostrar alguns exemplos para você, coisa simples, coisa que é usual, coisa que o investidor que está lá sentado no escritório dele, ele vai receber um relatório e ele vai saber o que está acontecendo na obra, para onde que está indo o dinheiro dele, para ele ter uma confiança maior e saber que quem está executando está cuidando do dinheiro dele, né? Aqui um exemplo de EAP, geralmente vocês vão ver aquela EAP, tipo um organograma, né? Mas aqui como essa era um pouco maior, eu trouxe ela num modelo diferente, que é como eu disse para vocês, quebrando as etapas da obra para desenvolver esse planejamento. Então ali, marcos e eventos, marcos contratuais, as liberações de área, instalações provisórias, equipamentos, a parte de instalações e equipamentos, ar-condicionado, instalações elétricas, e a parte de obra civil, demolição, terraplenagem, fundação, estrutura. E dentro de cada pacote desse aqui, de cada item desse, a gente explode e coloca as etapas de obra. Então se eu tenho lá a estrutura do primeiro pavimento, pilares, vigas, lajes, a gente detalha isso aqui para conseguir depois fazer o acompanhamento e o controle do projeto. Aqui um modelo do cronograma, né, como eu disse para vocês. Então cada etapa que a gente explodiu, a gente vai sequenciando essas atividades, né, estimando duração, estimando o custo, analisando os riscos. A gente pode fazer análise de cenários, aqui um modelo simples de gráfico de Gantt. Só para vocês terem uma noção mais prática, esse cronograma, esse que a gente está trabalhando hoje, ele tem cerca de 900 atividades, 800, 900 atividades. Então, acho que é um tamanho que a gente consegue gerenciar, consegue acompanhar o projeto e fazer as medições devidas. Aqui um exemplo de curva S, aí vocês vão falar comigo assim, de S não tem nada essa curva aí, né? Só que eu quis trazer esse exemplo, essa curva torta aí mesmo, para mostrar para vocês assim, que não adianta fazer uma curva bonitinha que não tem aplicabilidade. Eu tenho que conseguir ler essa curva S juntamente com o meu cronograma. Então lá no terceiro mês de obra eu tenho um pico de 10%. Pô, tá errado. Mas não tá. Ali no terceiro mês eu estava executando uma atividade que ela tinha um peso físico-financeiro muito alto em relação ao projeto. Que era quando estava executando a contenção em parede de diafragma. Então é importante que a gente utilize a ferramenta não para mostrar um relatório bonito, para a pessoa falar assim, não, e tal, legal. Não. A gente tem que usar a ferramenta e usar isso aqui e conseguir explicar cada etapa da obra, através do cronograma, através da curva S, através dos meus histogramas. Eu tenho que conseguir ler aquilo ali, da mesma forma que ler um projeto, que o engenheiro lê um projeto. É importante a gente saber ler o cronograma, saber ler os relatórios. Aqui eu vou mostrar para vocês como são esses relatórios na prática, né? Então, basicamente, hoje nós trabalhamos com dois tipos de relatório. O pessoal que é da Vale aí conhece esse modelo de relatório. Eu aprendi esse modelo de relatório lá e a gente utiliza até hoje. Esse é um relatório sintético. O nosso cliente ele tem uma reunião com os investidores semanalmente. Então, a gente emite esse relatório e dá o avanço físico do projeto toda semana, e é um relatório de uma folha, no máximo duas, em que a gente conta o que está acontecendo na obra. Lógico que tem lá o diário de obra, tem outros relatórios que detalham mais, mas esse aqui é basicamente um relatório do que está acontecendo no projeto hoje em relação ao que foi planejado. Então nós colocamos o avanço físico previsto, realizado, a análise do avanço, né? Pode acontecer que o meu projeto está adiantado, porém eu tenho tarefas importantes que estão atrasadas.
Então é um relatório simples que a gente explica isso, as principais atividades para as próximas semanas, a curva semanal, né, o que está acontecendo nesse projeto nas últimas semanas. Então se eu tenho talvez um atraso e precisar fazer um plano de ação, aqui eu já vou mostrando onde que eu preciso recuperar. E aqui o avanço de cada uma das atividades, né? Então se a alvenaria eu estou atrasado, não fiz viabilização, enfim. A gente pega os principais KPIs e lista eles de forma que a gente consegue acompanhar esses indicadores. Como eu disse, né, para tentar ler o que está acontecendo no projeto. E mensalmente, nós fazemos também o relatório mensal, que aí ele já é um pouco mais detalhado, com um pouco mais de informação para ser apresentado para os investidores. Então vou mostrar para vocês um pouco do que a gente põe nesses relatórios, né? Informações da obra, o que está acontecendo, o valor do contrato, medição, o percentual de avanço, relação de pessoal, quem está na obra. Essa obra hoje ela está com 100 funcionários. Informações da fiscalização, o prazo de obra, né? A medição, o que eu estou medindo, o que eu executei durante o período. Cronograma do avanço físico, então semelhante àquele sintético que eu mostrei para vocês, a gente traz essas informações para o final do mês, para o fechamento do mês, para a gente conseguir acompanhar se está ou não de acordo com o que nós planejamos. Aqui o status, né, das principais atividades. Lembra daquela curva S? A gente faz a atualização dela. Então vocês vão ver que aqui eu tenho o previsto, o replanejado e o real. Quer dizer que o que eu planejei ele vai acontecer exatamente daquela forma? Nunca vai ser assim. Então, durante o caminho, durante o projeto, eu vou tomar novas atitudes, eu vou replanejar, eu vou tomar um novo rumo para quê? Para conseguir alcançar lá no final. Cumprir o prazo, cumprir o custo, né? Analisar os riscos daquele empreendimento. Os marcos contratuais, né? Então, a gente medir ali se os marcos estão acontecendo ou não. Aí fica um alerta lá no final, o sinalzinho vermelho. Por quê? Talvez eu estou passando um pouquinho do meu prazo. Então, eu já estou sinalizando, opa, a gente precisa fazer alguma coisa. É aumentar pessoal, é mudar uma metodologia executiva, a gente precisa fazer alguma coisa. Aqui alguns modelos de gestão à vista, né? Que basicamente para a pessoa, um investidor, algum do cliente que talvez o cara está lá no Rio de Janeiro e quer saber como que está efetivamente a obra, a gente faz essa gestão à vista. Então nós temos aqui, por exemplo, a alvenaria do segundo pavimento. Aí o que está concluído, nós vamos marcando, a pessoa não precisa estar na obra para saber como que está o pé da obra. Além das fotos, né? Controle de chuva, né, das condições do tempo, também é importante. E as fotos que a gente coloca para ilustrar, mostrar como que está o andamento da obra. Hoje lá nós estamos praticamente em fase final, as lojas já foram entregues para os lojistas, já fazendo alguns acabamentos internos. E o lojista, assim, nós entregamos a obra no dia 30, no dia 3 de julho já tinha 50 pessoas trabalhando lá. Então o pessoal já é um tipo de obra bem específico, então geralmente essas grandes lojas, Casas Bahia, Renner, eles já têm uma equipe específica para fazer o tipo de obra no prazo que eles precisam. Aí nós colocamos também informações de segurança do trabalho. E para fechar, uma conclusão do status e os anexos de diário de obra, né, alguns relatórios finais. Então, assim, esses relatórios, você vê que são um relatório prático,
né? Acho que o sintético ele é muitas vezes até mais importante do que o mensal, apesar do mensal ter muito mais informação, mas é o sintético que mostra ali o diagnóstico do projeto e é onde a gente vê se precisa tomar ações ou não. Bom, e aí uma pergunta final, valendo 1 milhão, o Ítalo que vai pagar depois quem tiver a melhor resposta aí. Qual a diferença entre gerenciar projetos de shopping e de projetos de siderurgia? Então, fica aí para a gente refletir, para a gente pensar. Alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Um comentário, Ítalo? Temos sim. Naquela parte, voltando, antes da gente responder a pergunta de 1 milhão aí, né? Naquela parte lá da segurança, tem quantos dias que não acontece nenhum acidente considerado como acidente de trabalho dentro da obra? Dentro desse último projeto que nós estamos gerenciando, nós estamos com na última semana, 125 dias por aí. Nesse aqui do shopping aqui? Isso. Tá. Assim, acidente grave nenhum, né? Mas zero. Alguma coisinha grave, zero. Mas naquela plaquinha lá que considera aquela plaquinha, vai estar quantos dias? Não lembro. Mas acho que em torno de 90 a 100 dias. O que o gerenciamento de projetos contribui para que esses índices eles sejam cada vez menores? A importância, a grande importância da gestão de projetos em cima disso é saber identificar e mostrar para a equipe de segurança do trabalho e equipe de implantação a sequência da obra, né? Então, quando eu falo que daqui a 1 mês, quando eu consigo mostrar que daqui a 1 mês eu vou ter que executar uma atividade em altura, você dá 1 mês para a equipe de técnico de segurança, a equipe de segurança, já começar a trabalhar em cima daquilo. Poxa, eu vou precisar de um laudo, vou precisar de andaime, eu vou precisar de plataforma, né? Eu vou precisar isolar o local, talvez, que talvez eu tenha uma interferência até com o lojista, né? No shopping em Ipatinga, teve um caso que, como eu mostrei para vocês, tinha a parte de cima do shopping ela já estava pronta, né? Só que o acesso era por baixo. Então nós tivemos que construir um túnel, cerca de 80, 90 metros desse túnel, e os lojistas, os clientes passavam por ali. E assim, eles nem sentiam que fora desse túnel a gente estava trabalhando, em altura, mas era um túnel todo vedado, né, um túnel todo protegido, para que não acontecesse, se por acaso caísse alguma coisa, ia cair nessa proteção e não ia atingir ninguém. Então a grande vantagem da gestão de projetos é justamente isso. E daí, mais uma vez, a importância da integração, né, que é o quê? Eu planejei, não adianta eu planejar e guardar dentro da minha gaveta e vamos executar. Não. É trazer para junto o engenheiro de produção, o pessoal da qualidade, o pessoal da segurança do trabalho, tentar trazer todo mundo para que todo mundo cumpra o planejamento da obra, né? Todo mundo cumpra aquela ideia que a gente consegue entregar dentro do prazo que o cliente quer, dentro da qualidade que o cliente quer, dentro do custo que foi previsto para executar aquelas atividades. Então essa é a grande importância da gestão de projetos. Já avançando para a pergunta, assim, até fazendo uma interface, gerenciar projetos de shopping, gerenciar projetos de siderurgia, eu me lembrei do gerenciamento do comissionamento da planta. Como que se dá o equivalente aí para a obra civil? Para a obra civil, no caso de... já que siderurgia você tem um comissionamento voltado a equipamentos hidráulicos, startup, né? Startup, equipamento, tem a própria validação de bandejamento elétrico e tudo mais, de subestações. Então você tem aquele período de comissionamento. E na obra, como é que isso se dá, né? Você tem comissionamento de parte elétrica, o painel, mas normalmente uma dimensão menor, né? Justamente. Assim, na maioria das vezes, obras geralmente você entrega e o cliente se vira lá, vamos chamar assim. Você vai ter depois talvez uma manutenção, alguma coisa. E o que muda um pouco em shopping é que você precisa realmente, é um tipo de comissionamento, você precisa fazer aquilo funcionar, né? Então, principalmente, está muito problema, ar-condicionado. Pô, será que o ar-condicionado está funcionando? Tá? Nós tivemos algum caso assim, em Ipatinga, uma cidade muito quente, então
fazia essas medições para... Isso sai um pouco da esfera da contratada, né? No shopping, geralmente, as empresas que têm shopping, ela tem uma equipe de manutenção, uma equipe que mantém ali, que geralmente essa equipe também acompanha a obra, né? Tanto na parte de fiscalização, que depois eles vão ter que manter aquilo que foi construído, né? Então, qual que era a principal ideia em termos de comissionamento em cima disso? Acompanhar não só a obra da construtora, que está entregando, como também a obra dos lojistas. Então, poxa, será que o lojista previu prevenção de incêndio? Ele cumpriu as normas de incêndio do Corpo de Bombeiros? Né? Questão de ar-condicionado, como eu disse, que dá muito problema. Lá teve um caso interessante que tinha todo o ar-condicionado previsto, só que o pessoal estava esquecendo do óleo diesel para alimentar o ar-condicionado. Né? A questão da energia elétrica. O pessoal demorou no início do projeto, da entrada no projeto da CEMIG, porque um empreendimento desse, a demanda de energia é muito alta. Então precisava de uma obra externa da CEMIG para desviar a energia, para alimentar o funcionamento do shopping. E como o pessoal demorou disso, geralmente isso é de responsabilidade da CEMIG, só que como demorou da entrada, estava chegando a inauguração do shopping e a CEMIG não ia dar conta de executar esse projeto. Então o projeto demorou a ser aprovado. Quando foi aprovado, a empresa teve, o shopping, né, o cliente final, ele teve que contratar esse serviço no mercado. Né? Nós tivemos um impacto de cerca de 3,5 milhões para contratar isso no mercado. Inauguramos sem o serviço estar pronto. O shopping só pôde ser inaugurado por um fato que assim, a gente estava numa época de pouca demanda de energia na cidade, pela crise, né, os Minas desligando alguns fornos e tal. Então, a CEMIG conseguiu desviar a energia para lá. Então, teve até a questão política para conseguir fazer com que o shopping funcionasse. Mas, se não fosse esse caso, seria um problema muito maior. Né? Então, essa obra de remanejamento ela só conseguiu ser feita depois da inauguração do shopping. Legal. Obrigado. Chama atenção também a questão da gestão de stakeholders, né? No entorno de uma obra de shopping, você pega ali aquela região contorno, com lavras, Nossa Senhora do Carmo, ou seja, você deve ter ali uma interferência com questões de trânsito, com questões de vizinhança, com questões de trabalho noturno. Então essa gestão de stakeholders também acho que é algo muito importante que diferencia um pouco em relação à siderurgia. Normalmente as siderurgias são áreas mais isoladas, distantes dos grandes centros, né? Então você não tem tanto essa questão, essa interferência com a comunidade ali, né? Com certeza. Ambiental. E ambiental. Também. Só para exemplificar, a gente vai começar um projeto que ele é próximo, é uma barragem próximo a condomínios, né? Esses condomínios aqui no entorno aqui de Belo Horizonte. Então, a gente só pode trabalhar até 5 horas da tarde. Então, a gente tem pressão de prazo, pressão de orçamento, e a gente não pode só trabalha de segunda a sexta até 5 horas da tarde. Então, isso está dobrando o prazo do empreendimento, mas já está na licença. Então, é uma restrição ao projeto que eu tenho que cumprir, quer queira, quer não. E querendo ou não, é um risco do projeto, né? É um risco. É um risco do projeto. Então, até levando um pouco para outros projetos, essa questão de relacionamento com stakeholders, pode parecer que não, mas talvez um vizinho, ele pode embargar uma obra. O vizinho pode embargar uma obra. Talvez o cara não quer que aconteça aquela obra, talvez não está tendo impacto nenhum para ele, mas ele não tem interesse que aquela obra esteja acontecendo. Ele pode denunciar, ele pode embargar uma obra. Posso dar um exemplo? Sim, claro. Por favor. E eu estava fazendo uma obra no edifício, uma reforma, e já estava em andamento, e já todo o pessoal do prédio já estava sabendo através de avisos que a tela de proteção ela ia ser trocada para poder fazer pintura, ia pintar, e depois o condomínio ia pagar a instalação novamente da tela. Então, eu recebi um telefonema de uma cliente que eu não conhecia, ela estava viajando. Ela só falou no telefone assim: "Você é arquiteta, Júnior?
Júnior, se você tocar na minha tela, eu te processo. Só isso que ela falou. Eu estava fazendo compra lá, assim, de material, eu fiquei assim, chocada, porque se eu nem tinha chegado nela, ela ficou. Acho que a plataforma elevatória assustou ela, porque a pintura estava assim, feita de plataforma elevatória, então foi assim. Tem gente realmente que as pessoas elas querem te impedir de fazer a obra. Falei para ela que eu não ia. E você falou, né? Às vezes ela assustou com a plataforma, talvez não ia ter impacto nenhum, mas ela trouxe aquilo até pro lado pessoal, né? Pessoal, ela chamou o Ministério Público, ela chamou o CREA, ela chamou todo mundo. Mas, infelizmente, não aconteceu nada para ela, porque eu tinha tudo mentira, eu tinha RT, eu tinha tudo. E quando eu contei isso para os fiscais, eles ficaram assim, chocados, porque tem gente que realmente não... E aí acaba que a gente está levando para outra ferramenta, né, que é gerenciamento dos stakeholders, outra ferramenta, outra área de conhecimento da gestão de projetos. Então, assim, a importância da gestão de projetos é tentar cercar tudo isso para prever, né, riscos como esse e saber como lidar. No seu caso, você mitigou isso, porque você já tinha toda a documentação, você já estava tudo em dia com isso. Tem mais um lá atrás, quem que... No exemplo que você deu aí, você começou falando que a empresa, o engenheiro, caso você apresente no exemplo do shopping, começa a parte de planejamento, a ter vai ser feita as etapas, a mão de obra, já tudo calendário. E você falou também da importância do acompanhamento, para dar um feedback para o cliente, para mostrar a questão do prazo, do custo, da qualidade, se o dinheiro que está investindo, se está sendo realizado e como está sendo realizado. E você falou da importância dos relatórios, que é parece ser semanal ali, reunião, e mensal, que é um resumão de tudo. Sim. A pergunta é, no dia a dia, quais são as informações críticas e importantes que você geralmente colhe, no caso de você atender essa obra, que vai permitir ter esses dados para entender quais são os problemas, para analisar, porque você falou que nem sempre o projeto foi planejado ao longo do caminho, é sempre sendo realizado durante o meio ali da execução, você toma algumas decisões. Aí no dia a dia, quais são de fato as informações importantes, quem olha essas informações, quem analisa isso, por exemplo, quem está lá no campo, olha ali no campo, e ali no campo já se decide ou manda para o construtor, o escritório central, e alguém lá tem que tomar essa decisão. Só nesse caso desse exemplo, cada obra, projeto é diferente um do outro, mas nesse exemplo específico, como que acontecia essa comunicação ali, na obra, o cliente e a construtora, no caso? Bom, geralmente isso na prática, qual que é a ideia, né? Uma reunião, uma ou até mais, caso necessário, mas religiosamente uma reunião de planejamento, que aí você envolve o pessoal da segurança, o pessoal da produção, o pessoal da qualidade. Então, onde você mostra ali, a nossa programação para a semana é essa, a nossa programação para o mês é essa. Então, quando você explode aquelas atividades, então você vai detalhar mesmo, semana que vem nós vamos executar a alvenaria do segundo pavimento. Tá? Então, a produtividade que nós consideramos, aí indo já lá no detalhe mesmo, nós consideramos que um pedreiro ele tem que executar 10 metros quadrados de alvenaria por dia. Então, semanalmente, diariamente, você vai medindo aquilo ali, o pessoal da produção, e semanalmente o pessoal do planejamento vai fazendo esse comparativo. Poxa, o pessoal está conseguindo produzir esses 10 metros quadrados ou não? Então, esse comparativo traz subsídio para a gente tomar alguma decisão. Poxa, eu preciso contratar mais gente? O que está acontecendo que o pessoal não tá conseguindo essa produção? E eu acho que aí vem até um pouco da resposta disso aqui, que eu acho que, na minha opinião, na siderurgia é mais fácil você medir essas produtividades, né? Tanto de mão de obra quanto do maquinário. E na construção civil acaba que muitas vezes é um serviço meio que artesanal. Então é um pouco mais difícil você medir essas produtividades. Mas a gente consegue fazer a medição e ver se aquelas metas semanais elas estão sendo cumpridas. Tá? Então, assim, geralmente você tem um técnico, um estagiário, alguém que está acompanhando mais de perto, e principalmente quando a gente fala de caminho crítico, né, naquelas atividades que elas não podem atrasar, que elas vão causar um impacto muito maior lá na frente. Respondi? Era isso mesmo? Beleza. Você esqueceu de acrescentar o projeto de incêndio.
Eu tenho que entrar de segundo turno. É necessário aprovação do projeto de ensino. Sim. Que é outro gargalo, né? É um outro gargalo hoje. Tanto para o segundo quanto para Sim, com certeza. Mas Que doer essa Você falou que você faz a medição. Você faz isso como? Você faz um papel ou você tem um aplicativo que te facilita esse processo? a medição física ou... A medição da obra mesmo. Os parâmetros que você vai gerar para aquele relatório. Uhum. Então você vai ter que medir quantos metros cúbicos. Você tem um aplicativo lá na obra que faz isso ou você vai fazer em papel? Para Não, hoje eu uso papel, mas eu conheço gente que hoje já usa aplicativo. Eu trabalho com aplicativo. Você conhece o aplicativo? Não sei o nome, não sei te falar, mas depois a gente pode... Manda um e-mail que eu te passo. Mas eu conheço gente que já trabalha não só para medição física e acompanhamento, mas como também para qualidade. Nós vamos começar um projeto em venda nova de uma agência bancária, que nós já estamos em negociação com uma empresa que tem um aplicativo, que o nosso cliente fica na cidade de Bom Despacho, e então de lá ele vai acompanhar o dia a dia da obra, e além disso nós vamos colocar uma câmera, Wi-Fi ali, transmitindo na internet, ele vai poder ver o que está acontecendo na obra dele. Lá, sentadinho lá, a diretoria lá do banco vai poder acompanhar o avanço. Então, com o aplicativo e com a câmera, né, a gente espera diminuir a ansiedade dele. Ou aumentar, né? Ou aumentar. Não, nesse caso diminuir. Mais do que tem jeito, vai matar ele do coração. Vai lá, Felipe. Você falou de projetos de siderurgia, né? E grandes empreendimentos da parte de indústria, geralmente os projetos são subdivididos, né? Tem uma metodologia que o pessoal chama de FEL, né? FEL 1, 2, 3, viabilidade, conceitual básico, depois executivo, né? Bem assim, definidos, bem separados, para poder... Os o portões, projeto né? é viável, o projeto está dentro do custo, avança e tal. É uma dúvida mesmo minha que eu tenho, por não ter experiência nessa área de shopping, de building, que o pessoal chama, né? Uhum. Essa área, existem essas fases? Ou, por exemplo, um investidor vai lá e fala, eu quero esse shopping, faz uma reunião, existe algum tipo de estudo para viabilizar tantas lojas, tamanho de loja, padrão de loja, avança um conceitual para o básico, ou isso, vamos falar assim, essas fases são resumidas, vamos falar assim, define-se ali um padrão e já avança com o executivo. Como que isso é feito? Olha, na construção civil, trazendo um pouco da construção civil, você vê muito isso em projetos da Vale. Isso, por exemplo, né? A Vale usa muita metodologia. Você tem muito isso em grandes empresas. Eu vejo isso hoje uma carência com um projeto do tipo de shopping center. É lógico que tem uma viabilidade, não é só assim, tem um estudo, mas não um estudo tão, como eu posso dizer, um estudo mais aprofundado com a metodologia FEL. Por exemplo, o cara faz tipo assim, um básico conceitual de arquitetura, por exemplo, para ver o tamanho das lojas, ou se tem certos, vamos falar assim, define alguns critérios ali, e dali já avança para fazer, já contrata um executivo para fazer a obra. Pois é, esse tipo de análise ela é muito mais financeira hoje, né? A conta que eu vejo que o pessoal faz é muito mais assim, poxa, quanto que eu vou ganhar por metro quadrado de loja que eu vou estar implantando? Entendi. Do que tanto voltado isso para a implantação do projeto. Então eu vejo isso como uma carência, e isso até reflete quando a gente falou lá no começo, aqueles indicadores que nós temos, e do nosso nível de maturidade hoje dos nossos projetos, isso reflete nesses resultados, justamente por isso. Eu acho que falta um estudo melhor do escopo. Muitas vezes o cara contrata sem saber o que ele está contratando. Às vezes, por exemplo, esse negócio do elevador, talvez tivesse tido um básico antes, né? Para poder... Com certeza. O cara, sei lá, e submeter isso aos clientes finais, que seriam os lojistas, né? Às vezes o cara, num básico ali, ele diria, eu preciso do elevador lá na frente, não sei. Justamente. Minha dúvida realmente é essa, como que é essa dinâmica e tipo assim, de segmento diferente da indústria? Com clientes, principalmente da área de alimentação, é totalmente diferenciado, né?
Por exemplo, da área de alimentação você precisa colocar um ponto de gás, que não necessariamente para uma loja de roupa não tem necessidade. Ou uma tomada industrial, justamente. Né, poder... Então, isso muitas vezes passa batido e o cara, na hora que aluga a loja, que ele vai ver, pô, cadê meu ponto de gás? Entendi. Então, e eu vejo isso hoje como uma carência, por isso que eu vejo, pessoal, e até vocês estão no caminho certo, dedicando o sábado aqui hoje, para a gente fazer esse bate-papo, porque eu acho que isso aqui é futuro, nós estamos falando de futuro. A gente tem um campo enorme para desenvolver e a gente não precisa inventar muito, a gente tem N exemplos que a gente pode trazer de ferramentas simples e que trazem resultados para os nossos projetos. Né? Só pegando um gancho, esses 2 projetos que nós gerenciamos e que eu exemplifiquei aqui, o primeiro, nós conseguimos entregar e inaugurar no prazo, então o outdoor que ficava piscando lá, nós conseguimos, tivemos N problemas, faltando 3 dias para a inauguração, o forro caiu, testando a tubulação do corredor, o forro caiu, teve N problemas, mas conseguiu inaugurar, né? Teve o custo teve sua variação, mas dentro de um risco já calculado para esse tipo de obra. Essa outra obra que nós estamos gerenciando agora, ela está cumprindo os marcos contratuais, né? Então, é aquilo que eu falei, você vai ter desvios, mas com gerenciamento você consegue ir corrigindo esses desvios para chegar no objetivo final. Pessoal, acho que meu tempo está... Só fazer um comentário que, pelo que eu entendi, muitos dos problemas no gerenciamento aí vem anteriormente ao próprio gerenciamento, de falta de uma análise técnica adequada, o cliente, o solicitante, né? Chega para você e lá no final do projeto, no meio do projeto, estoura aquilo ali devido a uma coisa que é anterior ao projeto. Uhum. Que aí também até está um pouco relacionado, que assim, muitas vezes você não tem tempo hábil para orçar e para planejar. Sim. Então assim, você vai executar uma obra de 2, 3, 5 anos para executar um projeto, mas você tem que planejar com 1, 2 meses no máximo. Estou até exagerando, às vezes você vai orçar com 2 semanas. Quantos dias que eles te deram para replanejar os 17 aditivos desse projeto aqui do shopping de BH? Tem que entregar segunda-feira. Saindo daqui você vai para onde? Seu domingo você vai para onde? É a falta de um processo, né? Não, e é engraçado que nesse projeto, o engenheiro chegou para mim semana passada e falou, pô, mas nós não planejamos o final da obra. Mas lá no começo, ele estava interessado que eu preciso do planejamento da fundação e da estrutura. Então assim, eu preciso que você me entregue isso com 1 semana. Então você tem que tentar entender todo aquele escopo, todos os projetos, né? Muitas vezes, eu não sei se às vezes também até o cliente também tem uma parcela de culpa, apesar que assim, o cliente que paga é aquilo que ele quer. Sim. Mas o pessoal é muito, talvez, imediatista, né? Não tem essa cultura ainda que eu acho que a gente precisa. Às vezes o cliente pode estragar o projeto. Tem que ter cuidado. Cadê a última pergunta aí? Tinha uma pessoa, por favor. Só queria fazer um comentário a respeito dessa pergunta aí. Fazendo alguns cursos finais do projeto, você começa a perceber a questão assim, de como usando a metodologia é a mesma, e até assim, o pessoal de TI com o pessoal de engenharia, como é similar os projetos, assim, sempre cada um tem as suas particularidades. Mas assim, a gente começa a perceber como, usando a metodologia, são similares os projetos, né? Os problemas são parecidos, né? É muito legal. Sim, a gestão de projetos ela é universal, né? Ela não é para TI, ela não é para... Cara, todo mundo aqui gerencia projeto. Você pode achar que não, mas todo mundo gerencia projeto. Quem aqui é casado? É o projeto mais difícil. E ele está casado tem 2 semanas. Tem só 2 semanas. Gente, a salva de palmas. Pessoal, muito obrigado.